Olá, olá, tudo bem? Convido cada um de vocês para juntos trabalharmos uma questão bem interessante que foi proposta pela VUNESP. Isso mesmo. Então vamos lá, a gente vai começar a fazer leitura e aí as informações vão chegando e, claro, informação para que você possa se organizar, seja por meio de estudo ou por meio de revisão. Então vamos lá. A VUNESP, lá na Câmara Municipal de Sertãozinho, é uma questão de 2019, mas é uma questão que está presente em todos os nossos editais e que pode ser o nosso próximo assunto na nossa próxima prova. VUNESP diz assim: tem-se, até vou pegar aqui uma corzinha para gente, muito bem. Tem-se a seguir o cabeçalho de um documento criado no Microsoft Word. Aqui para nós menciona versão 2010. A gente pode trazer essa questão para uma versão mais recente, como por exemplo a versão 365, que não muda em nada na sua configuração padrão. Ok. Então, o que que nós temos aqui para a gente poder começar a fazer uma observação? Nós estamos diante de uma lista com o que para nós? Com marcadores. Isso mesmo, uma lista com marcadores. Nós estamos lá na estrutura do Microsoft Word, na guia página inicial. É importante a gente se localizar, saber guia, saber grupo, identificar ícone. Na guia página inicial, nós temos o grupo chamado para nós de parágrafo, parágrafo. E nós vamos ter três ícones no grupo parágrafo. Um ícone para nós são os marcadores, um outro ícone para nós é a numeração, e um terceiro ícone para nós vai ser a lista de vários níveis que contém, quando a gente abrir, uma biblioteca. E nessa biblioteca, a gente seleciona como será a lista de vários níveis. Então, a partir de agora, você vai inserir aí nas suas anotações, no seu processo de estudo ou de revisão, o elemento marcadores e numeração, ok? Agora, para a gente entender, eu vou fazer até na prática aqui com você. Quando a gente habilita o marcador, então aparece para nós lá o marcador, que é a nossa bolinha, vamos chamar assim por padrão. Nós, usuários, inserimos conteúdo nesse marcador e pressionamos a tecla Enter. Na sequência, vai ser enviado, né, próximo parágrafo e o marcador ele estará presente. E aí nós, usuários, inserimos mais um conteúdo. Ao pressionar Enter, o marcador vai estar lá disponível. Veja, se esse marcador aqui, por exemplo, nesse terceiro nosso parágrafo, não possuir conteúdo, ou seja, estiver vazio, ao pressionar Enter, esse marcador ele deixa de existir e nós não temos um novo marcador. Ou seja, esse marcador ele só será sequenciado se possuir conteúdo. Exatamente. Ô, professora, então tá estranho essa lista, né, de marcadores que a VUNESP trouxe para a questão. Então, nós podemos olhar para essa lista e dizer o seguinte: aqui em cada parágrafo existe, olha o que nós estamos fazendo, um conteúdo. Ô, professora, mas eu não estou visualizando nenhum conteúdo. Pode ser um texto cuja a fonte, o texto esteja oculto, pode ser espaço em branco,
Poxa, professora, espaço em branco? Exatamente. Espaço em branco são o que para nós? São caracteres. Então, se você habilitou um marcador e pressionou um espaço em branco aqui e pressionou Enter, o espaço em branco, ele é um conteúdo, ele é um caractere. Então, o marcador, ele sequencia. Se você novamente digitou aqui, pressionou, né, uma sequência ou pelo menos um espaço em branco e pressionou Enter, então essa lista ela foi possível ser construída. Nós estamos falando da lista com marcadores. Então veja, para que haja uma sequência dos marcadores, faz-se necessário existir o que? Conteúdo. Mesmo que esse conteúdo seja espaço em branco. Exatamente. Se não existir conteúdo, essa lista não existe, porque ela só sequencia a partir de conteúdo. Perfeito? Com essa informação, deixa eu pegar uma corzinha aqui para nós vamos assinalar a alternativa que indica corretamente a ou as teclas que foi ou que foram pressionada ou pressionadas após cada marcador para que fossem produzidos 10 marcadores em branco. Ou seja, na verdade, o em branco é só um termo da VUNESP comunicar com o candidato, porque ali existe elemento. Alternativa A para nós, vamos lá. Espaço em branco. Exatamente. E depois pressionou Enter. Então, a gente já assinala aqui para nós, olha, alternativa A. Enter apenas. Se fosse o Enter apenas, a lista ela não existiria. Nós vamos fazer na prática, tá bom? Só um minutinho para a gente poder terminar a nossa resolução. Ctrl Enter para nós não gera sequência nessa lista. O Ctrl Enter gera para nós uma quebra de página. Então, alternativa C, também errada. Tab e Enter. O Tab para nós é a nossa tabulação. A tabulação para nós, ela trabalha um distanciamento da margem para a área do texto. E a gente sabe que a tabulação não é um conteúdo, logo não vai manter a lista para gente. O tab é muito comum na tabela, né? A VUNESP gosta muito do tab na tabela. E o Ctrl Tab também não vai trazer esse elemento para a gente. Então, para nós, uma questão interessante, cuja presença nessa lista é o caractere em branco, é o espaço em branco, acompanhado da tecla Enter. Uma outra observação antes da gente fechar aqui a nossa conversa, a gente vai lembrar que essa parte aqui da régua, essa parte mais escura, é trabalhada como a margem da nossa folha, né? Aqui também é a margem do papel. E a parte branca da régua é a área do nosso texto. Então, quando a gente habilita marcadores, ele tem um recuo diferente. Então, um recuo para o marcador e um recuo iniciando o texto, o conteúdo desse parágrafo. Então, também é importante observar na régua que quando a gente trabalha com marcadores, há uma estrutura diferenciada do recuo. Se você não estiver trabalhando com marcadores, o nosso texto ele vai começar aqui, ó, no marco zero da régua. Quando você clica sobre o ícone e habilita o marcador, a gente percebe que nasce para nós, né, uma estrutura diferente de recuo para o marcador e também para o texto, no nosso caso aqui da questão, para o espaço em branco. Então, essa questão que foi proposta pela VUNESP para a gente em 2019, ela continua uma questão atual.
atualizadíssima e pode ser o nosso elemento na nossa próxima prova. Então, o que nós temos aqui nessa lista é um conteúdo, e esse conteúdo para nós é o espaço em branco. Muito bem. Como eu mencionei para vocês, nós vamos abrir um arquivo novo. Então, nós vamos lá, o nosso Ctrl mais O, que é para abrir o novo documento. Chegou aí para vocês o novo documento. Eu vou habilitar aqui, eu estou trabalhando, né, num outro modo aqui, eu vou habilitar para vocês visualizarem a régua. E na sequência, guia a página inicial, o nosso grupo parágrafo e nós vamos clicar sobre o ícone marcadores. Ok, estamos aqui com o nosso marcadores. Como eu mencionei para vocês, observem a régua, certo? Ó, observem a régua. Eu vou digitar aqui um conteúdo, como foi lá no meu exemplo, A, vou dar Enter, BBB, vou dar Enter, CCC, vou dar Enter. Então, para que essa lista ela possa acontecer, faz-se necessário ter conteúdo nessa linha, nesse parágrafo. Caso não tenhamos conteúdo e o usuário pressionar Enter, veja, a lista de marcador ela deixa de existir a partir daquele parágrafo e observe aqui, olha, na régua para gente. O nosso texto, eu vou usar um outro caractere, ele volta para nós lá no marco zero da nossa régua, o que simboliza que há um recuo diferenciado quando se trabalha com marcadores. Ok, então essa é a explicação inicial. Agora, junto com vocês, vou voltar novamente no marcador. Se eu não inserir conteúdo e pressionar Enter, essa lista ela nem inicia, que foi uma alternativa nossa. Então, para que essa lista continue, nela sequencia, tem que existir conteúdo. Por exemplo, na questão espaço em branco. Enter, espaço em branco. Enter, espaço em branco, Enter, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco. Ou seja, tem que existir um conteúdo. Mesmo que nós, candidatos, não observamos que lá existe conteúdo, tem que existir para que a lista sequencie. Tá certo? Então, voltando aqui, olha, na nossa questão, vamos pegar aqui a nossa questão. Voltando na nossa questão, para fechar, a nossa lista de marcadores, existe conteúdo para que ela seja sequenciada, e esse conteúdo é a presença do espaço em branco, acompanhado da tecla Enter, porque lembrar, cada vez que a gente pressionar um Enter, inicia o que para nós? Um novo parágrafo. E aí, nesse caso, uma nova sequência vai existir nesse documento. Então, responde uma questão muito bacana para que você possa inserir nos seus estudos, independentemente qual seja a versão do Microsoft Word, é uma questão que pode estar na sua próxima prova. Anote, faça observação, abra o Word, testa, faz o que eu fiz aqui com cada um de vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Tem um monte de conteúdo aqui, igual esse, não exatamente esse, mas um monte de conteúdo nessa linha que a gente trabalha com questão, trabalha com teoria, tudo para colaborar com o seu processo de estudo.